Bom dia, nossa sexta aula de biologia. Bom, nós já falamos sobre a mitose, agora a gente vai começar a falar sobre reprodução. Bom, a reprodução é um assunto muito importante, porque é ela que vai manter o quê? A vida no planeta Terra, certo? É ela que vai gerar o quê? Novas espécies, então ela é essencial para a nossa existência, a existência dos seres vivos, correto? Qualquer ser vivo que vocês conheçam hoje, ele é originado através da reprodução, que pode ser através de um indivíduo ou envolvimento de dois indivíduos para a reprodução. Bom, então ela é essencial para a existência das espécies, porque ela vai deixar o quê? Os seus descendentes, né? Que é depois dela. Bom, e outra coisa muito importante é porque ela vai transmitir genes, né? Então os genes vão ser transmitidos a partir do quê? Da reprodução. Bom, nós temos dois tipos de reprodução. Temos a reprodução assexuada, que é aquela que é originada a partir de um indivíduo. Um indivíduo ele consegue se reproduzir sozinho, certo? E temos também a reprodução sexuada, que é aquela que vai necessitar do envolvimento de dois indivíduos para gerar o quê? A vida. Bom, então começando pela assexuada. Pessoal, esse A aqui na frente da palavrinha, esse A aqui, ele vai significar não. Então, ela não tem um envolvimento de sexo. O sexo para fins reprodutivos, ele necessita de dois indivíduos, correto? Bom, aqui na reprodução assexuada, tanto organismos unicelulares, quanto os organismos multicelulares, que são múltiplas células, podem realizar esse tipo de reprodução. Por exemplo, a reprodução mais comum a reprodução mais comum assexuada, falando assim, a gente chama de cisparidade ou divisão binária, que é, por exemplo, a reprodução das bactérias, onde uma bactéria vai originar duas bactérias através da divisão binária, dividiu em dois, um indivíduo dividiu em dois. Lembrando que a reprodução assexuada, os seus descendentes eles são idênticos aos seus genitores, ou seja, essas duas bactérias elas são idênticas a essa primeira, certinho? É uma característica da reprodução assexuada. Nós temos também a esporulação. A esporulação é um mecanismo especial onde os indivíduos eles vão produzir células sexuadas, certo? Células sexuais. Então a esporulação. Isso a gente vê muito em algas, tá bom? Em fungos. Então, tem seres vivos que vão reproduzir através de esporos, tá? Que são estruturas resistentes que vão ficar no ambiente. Quando o ambiente ficar, digamos assim, o ambiente estiver proveitoso, favorável, essas estruturas vão originar um novo ser vivo, através de esporos, certo? Nós temos também o brotamento, um exemplo de reprodução assexuada por brotamento. A gente tem, por exemplo, a esponja do mar. Aqui eu tenho uma esponja do mar, o ambiente está favorável para ela reproduzir, então ela vai começar a formar brotos. Esses brotos aqui, eles vão se desenvolvendo e quando o broto estiver completamente desenvolvido, ele vai se desprender do indivíduo, podendo ou não, no caso, podendo viver o quê? Sozinho. Então, aqui ele pode viver em colônia, aqui eu tenho dois indivíduos, tá? Aqui é o abrotamento, ou ele pode se soltar e viver sozinho. Da mesma forma, a fragmentação. A fragmentação, o próprio nome fala, por exemplo, aqui eu tenho um cogumelo, certo? Esse cogumelo, que é um fungo, ele está, digamos assim, ele está durante o período de reprodução. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fragmentar, ele vai desprender um pedaço do seu organismo, esse pedaço vai cair no ambiente e vai se desenvolver até formar o quê? Um outro organismo, ele se desprendeu. A gente também tem os casos das estrelas do mar, isso, o patrick. O patrick, ele pode se reproduzir o quê? Através da reprodução assexuada, por fragmentação, também conhecida como regeneração. Se você pegar o patrick lá do Bob Esponja, uma estrela do mar, e cortar as suas partes, cada parte que foi cortado pode originar um novo indivíduo, igual
ao seu primeiro. Por exemplo, aqui vou cortar ela em 2 pedaços, né? Aí ficou esse pedaço, cada bracinho dela vai originar outra estrela do mar. Isso é regeneração, certo? E nós temos também um caso interessante de reprodução assexuada. Lembra que envolve só um indivíduo. Bom, que a gente chama de partenogênese. Isso acontece, pessoal, tanto com plantas como também com animais invertebrados. Por exemplo, as abelhas. As abelhas, pessoal, as fêmeas, quando elas têm os óvulos delas dentro do organismo, quando esses óvulos não são fecundados, não tem o macho para parear, então aí vai formar os zangões. Então, vamos supor que a fêmea está no momento de reprodução, de acasalamento, não tem o macho no ambiente, no local, então ela pode se reproduzir sozinha. Os seus óvulos vão ser fecundados aqui, ó, não precisa do esperma entrar dentro do óvulo, ele vai ser fecundado por ela mesma, formando os zangões. Isso é a reprodução assexuada por partenogênese. Outra coisa, quando eu tenho a rainha fêmea, que é a rainha fértil, quando ela está no período fértil dela, ela pode o quê? Ela pode se copular, pode o quê? Ter, no caso, fazer a cópula com o macho, que é o zangão, e ela vai armazenar o sêmen dos zangões. Vai armazenar. Pode ter vários zangões, né? Que pode copular com ela, transar, cruzar. Então, ela pode ter vários zangões e ela vai armazenar o sêmen dos zangões. Depois, quando ela estiver falando assim, não, agora eu vou reproduzir, vai estar um momento favorável, o que ela vai fazer? Os óvulos que são fecundados pelos espermas dos zangões vai formar as abelhas, que a gente chama de operária ou rainha, ou seja, as fêmeas, olha o símbolo aqui da fêmea. Então, óvulo fecundado vai gerar fêmea. O que vai diferir da operária pela rainha? Só a alimentação. A abelha rainha ela é alimentada pela geleia real, porque ela vai garantir fertilidade para essa abelha, certo? E quando esse óvulo, como eu falei para vocês, não é fecundado pelo esperma do zangão, ela vai o quê? Originar somente os zangões, certo? Espero que vocês tenham entendido. E essa é a nossa aula sobre reprodução assexuada. Só lembrando que a gente tem alguns lagartos gigantes, que a gente chama de dragões de Komodo, da Indonésia, que as fêmeas também se reproduzem por partenogênese. A fêmea sozinha, ela pode fecundar o seu próprio óvulo, formando os indivíduos da sua espécie.